Olá, crianças! Bom dia! Tudo bem com vocês? Nós estamos então em mais uma EBD, mais uma aula, e hoje nós vamos aprender a respeito de mais uma criança que aparece na Bíblia. Assim como na aula passada nós aprendemos com a professora Ruth a respeito de uma criança que se tornou rei muito nova, hoje nós vamos aprender uma história parecida. O nome da criança de hoje é Josias. Sim, Josias se tornou rei muito cedo. Ele tinha apenas 8 anos de idade quando se tornou rei. E ele não teve bons exemplos. O avô e o pai de Josias não foram bons reis. Eles escolheram, ao invés de adorar a Deus, que é o Deus verdadeiro, o Deus que nós servimos, eles escolheram levantar estátuas e adorar estátuas no lugar de Deus. Que coisa feia! Mas, quando Josias se tornou rei, ele escolheu honrar a Deus, ele escolheu amar a Deus acima de todas as coisas, ele escolheu obedecer a Deus e apenas a Ele adorar. Então, ele pegou as estátuas que haviam sido construídas e as destruiu, porque só Deus podia ser adorado e não as estátuas. Josias agradou a Deus. Ele amava tanto a Deus que buscava agradá-lo, honrá-lo em todas as suas atitudes. E Josias também viu que o templo, a casa de Deus, onde as pessoas iam para adorar a Deus, assim como a nossa igreja hoje, em que nós vamos para adorar a Deus, para agradecer, para louvar, as pessoas também tinham um lugar lá naquela época em que elas iam para agradecer, para louvar a Deus. E esse lugar, que era o templo do Senhor, a casa de Deus, estava um pouquinho destruído, um pouquinho sujo, estava abandonado. Então Josias chamou pessoas para que essas pessoas consertassem aquilo que estava quebrado, limpassem aquilo que estava sujo e assim poder deixar a casa de Deus bem linda, bem bonita, para que todo o povo pudesse ir lá e louvar a Deus naquela casa. E nessa reforma, eles encontraram algo muito precioso, muito valioso. Eles encontraram uma parte da Bíblia. Que lindo! A Bíblia é um livro que tem a palavra de Deus. E isso, a palavra do próprio Deus, está na Bíblia. E eles encontraram um livro da Bíblia e o levaram ao rei Josias. Josias ficou muito feliz ao encontrar aquele livro, mas também ficou muito triste, porque ele viu que não estava andando totalmente como Deus queria, como estava escrito naquele livro. Então ele chamou todo o povo, desde o mais novo, desde as crianças até os mais idosos, até os mais velhos. E então ele leu as palavras daquele livro, as palavras de Deus, para todo o povo. E então todo o povo se arrependeu dos seus pecados, todo o povo voltou o seu coração para Deus e só a ele adorou. Então Josias ficou muito feliz, porque todo o povo pôde ouvir a palavra de Deus e se arrepender dos seus pecados. Olha só como Josias era um bom rei. Além dele querer agradar apenas a Deus, honrar apenas a Deus, ele levou todo o povo a também amar somente a Deus, a se arrepender dos seus pecados e a andar no caminho correto, no caminho de Deus. Josias foi uma criança que se tornou rei muito cedo, com apenas 8 anos de idade, como eu disse. Porém, ela fez a diferença no meio do seu povo. Saiba que você, criança, pode ser muito pequeno ainda, mas você pode fazer a diferença onde você está. Leve o seu amor a Jesus a todas as pessoas.
Deixe que o seu amor por Deus contagie elas. Quando você ver alguém fazendo algo errado, diga que é pecado, que não pode. Quando você vê alguém fazer alguma maldade, algum amiguinho seu, você não pode brigar, você não pode bater, mas você tem que ensinar essa pessoa o caminho que ela deve seguir, que é o caminho de Deus. Ou se a situação estiver muito séria, chame um adulto, tá bom? Mas o importante é que nós levemos Jesus às pessoas, o amor de Deus às pessoas e também que nós obedeçamos a sua palavra que está na Bíblia. E nós devemos obedecer a todas as palavras da Bíblia e também ensinar os outros a fazer o mesmo. E nós temos a honra de servirmos a um Deus tão maravilhoso como é o nosso Deus, o único digno de ser adorado. Vamos orar agora a esse Deus tão amoroso? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, obrigada porque temos o privilégio de te servir e que possamos fazer isso com muito amor. Em nome de Jesus, amém. Que essa palavra, que essa história esteja guardada em seu coração e até a próxima. Deus abençoe.